Em 29 de setembro de 2006, o céu sobre a Amazônia brasileira estava vivo com o zumbido dos motores e transmissões de rádio. Aviões cruzavam o vasto tapete verde, conectando cidades distantes, transportando passageiros e sonhos por entre nuvens e tempestades tropicais. Era mais um dia comum para pilotos, controladores e todos que dependiam da aviação para vencer as distâncias imensas da floresta. Então, de repente, um silêncio se impôs. Um silêncio pesado, quase palpável, que parecia engolir todo o som ao redor. O que antes era rotina, agora se transformava em inquietação. As vozes no rádio sumiram, deixando apenas o vazio e a incerteza. Pilotos tentavam contato, mas só encontravam o eco do próprio medo. O estático tomou conta do ar, preenchendo os fones de ouvido com um ruído ensurdecedor, sinal de que algo estava terrivelmente errado. Em algum lugar acima do verde sem fim, algo terrível havia acontecido. O céu, antes palco de rotinas seguras, agora era cenário de mistério e apreensão. Na aviação, a rotina é sagrada. Cada procedimento, cada checklist, cada comunicação segue um padrão rigoroso, desenhado para garantir a segurança de todos a bordo. Pilotos e controladores confiam nos sistemas, em procedimentos repetidos e na precisão das máquinas. É essa confiança que mantém o caos afastado e permite que milhares de voos cruzem os céus todos os dias. Mas naquela tarde, a rotina deu lugar à confusão. Pontos no radar desapareceram sem explicação, deixando controladores perplexos e inseguros sobre o que realmente estava acontecendo. As torres de controle escutavam, impotentes, incapazes de restabelecer contato ou entender a dimensão do problema. O sentimento de impotência crescia a cada minuto. Algo estava errado, mas ninguém sabia o quão errado. O ar se encheu de tensão, e cada segundo parecia durar uma eternidade. A Amazônia tornou-se o palco de um dos maiores desastres aéreos do Brasil. Um evento que marcaria para sempre a história da aviação nacional e internacional. Por um momento, o céu ficou quieto, como se a própria floresta prendesse a respiração diante do que acabara de acontecer. Mas abaixo, a selva estava prestes a revelar seu segredo. Equipes de resgate se preparavam para enfrentar o desconhecido, enquanto o mundo aguardava respostas para o mistério que pairava sobre a Amazônia. Se inscrevam no canal, deixa muito like, comenta e compartilha com os amigos. Obrigado pelo seu acesso e até o próximo vídeo. O voo 1907 da Gol, um Boeing 737-800, seguia uma rota doméstica de Manaus a Brasília. 154 pessoas estavam a bordo, famílias, trabalhadores, crianças. Ao mesmo tempo, um Embraer Legacy 600 novinho, operado pela Excel Air, fazia seu voo de entrega rumo ao Ziquizi e Uonsi. 7 pessoas estavam no Legacy, 2 pilotos americanos e 5 passageiros. Ambos cruzavam o Mato Grosso, separados por rodovias invisíveis no céu. Mas, nesse dia, seus destinos foram entrelaçados por falhas imprevisíveis. Enquanto cruzavam a Amazônia, seus destinos se aproximavam, atraídos por uma cadeia de erros. O TCAS, Sistema de Alerta de Colisão de Tráfego, depende do transponder de cada avião estar ligado. Naquela tarde, o transponder do Legacy foi desligado, provavelmente por erro humano. Sem ele, o TCAS de ambos os aviões não conseguiu enxergar um ao outro. O Legacy tornou-se invisível ao radar e aos sistemas de segurança do Gol 1907. Controladores em Brasília tinham um ponto cego perigoso. Uma simples perda de sinal removeu a última barreira entre os dois jatos. Naquele dia, um erro fez a diferença entre segurança e desastre. Tudo aconteceu em segundos. Em um instante, o curso de 2 aeronaves e de centenas de vidas foi alterado para sempre. O tempo parecia desacelerar, mas, na realidade, tudo se desenrolou em um piscar de olhos. A 37 mil pés,
As duas aeronaves se encontraram em um cruzamento invisível, onde rotas cuidadosamente planejadas se sobrepuseram por um erro quase imperceptível. No vasto céu, um encontro improvável se tornou inevitável. A ponta da asa esquerda do Legacy cortou a asa esquerda do Boeing. Um contato breve, mas devastador. O som metálico ecoou pela fuselagem e, em frações de segundo, tudo mudou. O impacto foi violento e catastrófico. Fragmentos de metal se espalharam pelo ar, e a força da colisão comprometeu sistemas essenciais do Boeing. Para o Boeing, foi fatal. Alarmes soaram, luzes vermelhas piscavam no painel, e a tripulação percebeu imediatamente a gravidade da situação. O grande jato perdeu o controle e iniciou uma descida trágica rumo à selva. O avião mergulhou em direção ao desconhecido, atravessando nuvens e deixando um rastro de desespero. Não houve tempo para um Mayday. O choque foi tão repentino que a comunicação de emergência se tornou impossível. O silêncio no rádio era assustador. A tripulação lutou para retomar o controle, mas os danos eram grandes demais. Cada tentativa de estabilizar o avião era frustrada pela extensão dos estragos. O avião sumiu do radar, perdido entre as árvores. Para os controladores de voo, o desaparecimento foi súbito e inexplicável, aumentando o clima de tensão e incerteza. No Legacy, os pilotos sentiram um tranco. Alarmes soaram, mas conseguiram pousar em uma pista militar remota. O alívio foi imediato, mas a incerteza sobre o que havia acontecido pairava no ar. Todos os 7 a bordo sobreviveram. O choque deu lugar à gratidão, e os passageiros se abraçaram, conscientes de terem escapado por pouco de uma tragédia. A selva engoliu o Boeing 737. O destino dos que estavam a bordo ficou oculto sob o manto verde da floresta, tornando o resgate um desafio quase impossível. Ficava claro, uma colisão no céu, onde a sobrevivência era quase impossível. O acidente marcaria para sempre a história da aviação, lembrando-nos da fragilidade da vida a grandes altitudes. Ao anoitecer, equipes de busca enfrentaram a Amazônia, avançando com dificuldade entre árvores imensas e vegetação fechada. O som dos helicópteros cortava o silêncio, enquanto cada passo era guiado pela esperança de encontrar sobreviventes. O tempo era precioso, e a floresta parecia ainda mais impenetrável sob a luz fraca do entardecer. Sabendo que o tempo era curto, famílias aguardavam notícias, aflitas, em aeroportos e em casa. Olhares fixos nas telas, mãos dadas, corações acelerados. Cada ligação, cada atualização, era recebida com ansiedade e medo do pior. A confirmação veio. Não havia sobreviventes entre os 154 do voo Gol. O anúncio oficial trouxe lágrimas e desespero. Investigadores e autoridades tentavam explicar o inexplicável, enquanto o país mergulhava em tristeza. O silêncio da floresta contrastava com o luto nacional. A natureza, indiferente à tragédia, permanecia serena, enquanto o Brasil inteiro sentia o peso da perda. Vigílias foram realizadas em aeroportos e praças por todo o país. Pessoas de todas as idades se reuniram, acendendo velas, rezando e prestando homenagens às vítimas. O sentimento de solidariedade era visível em cada abraço e lágrima compartilhada. Fotos das vítimas tomaram as telas do país. Rostos e histórias passaram a fazer parte da memória coletiva, lembrando que cada vida perdida deixou um vazio irreparável. Como 2 jatos modernos colidiram em céu limpo, o Brasil buscava respostas, questionando falhas e responsabilidades. O país chorou junto, unido pela dor e pela indignação. Cada nome era uma história interrompida, sonhos e planos que jamais se concretizariam. Familiares e amigos buscavam consolo, tocando os nomes gravados em memoriais improvisados. A dor uniu o Brasil, que exigia explicações e justiça. Manifestações surgiram em várias cidades, com pedidos por respostas claras e mudanças na aviação. O mundo assistia, esperando pela verdade.
A tragédia ganhou repercussão internacional, e todos aguardavam por esclarecimentos e por medidas que evitassem novas perdas. A investigação começou imediatamente. Forças brasileiras e especialistas internacionais recuperaram as caixas pretas do Boeing. As gravações revelaram os momentos finais. Ficou claro, falhas humanas e técnicas se somaram. O transponder desligado tornou o Legacy invisível. A tripulação do Legacy não percebeu o erro. Barreiras linguísticas e falhas de comunicação agravaram a situação. O sistema falhou em vários pontos. O relatório final foi claro. Não foi um erro, mas uma cadeia deles. O luto virou indignação e cobrança por justiça. Pilotos do Legacy e controladores enfrentaram processos criminais. Famílias buscavam respostas e apoio. O setor aéreo foi abalado. Investigações levaram a suspensões, novos protocolos e treinamentos. Protestos tomaram aeroportos. O acidente expôs falhas em tecnologia, treinamento e resposta a crises. Mudanças começaram a ser implementadas, mas a justiça foi lenta e dolorosa. Para as famílias, nada traria de volta quem se foi. Restava a esperança de evitar outra tragédia. O desastre do voo 1907 forçou o Brasil a repensar sua segurança aérea. Novos treinamentos para pilotos e controladores foram criados. Procedimentos de uso do TCAS e transponder foram reforçados. Centros de controle receberam mais tecnologia e pessoal. Protocolos de comunicação foram padronizados. O foco em segurança na Amazônia aumentou. Cooperação internacional cresceu. Novas leis e fiscalização mais rígidas surgiram. O céu ficou mais seguro, mas mudou para sempre. A tragédia virou um ponto de virada para a aviação brasileira. Todo 29 de setembro, famílias e colegas lembram os que se foram no voo 1907. Memoriais estão em aeroportos e na Amazônia. O sofrimento persiste, mas também a determinação de que a perda não seja em vão. A aviação brasileira honra as vítimas voando com mais segurança. O legado é de dor, mas também de progresso conquistado. Cada voz no rádio, cada ponto no radar, lembra o que está em jogo. Segurança nunca é garantida, precisa ser construída todos os dias. As 154 vidas perdidas sempre farão parte da história do Brasil.